Ministro do STF, Celso de Mello, autoriza inquérito para apurar acusações de ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra presidente Jair Bolsonaro. Novo secretário executivo do Ministério da Saúde diz que distanciamento social deve ser definido de acordo com as características de cada parte do país. Pelo mundo, a situação da pandemia aos poucos melhora. Na Nova Zelândia, não há mais registro de casos locais. Na China, os estudantes dos ensinos básico e secundário voltam às aulas. Eu sou Érica Reis, esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Em São Paulo, o Hospital das Clínicas vai ganhar novos leitos de UTI. O HC é o maior centro de tratamento da Covid-19 no país e, desde o início da pandemia, já atendeu pelo menos 1.000 infectados. Dos 100 novos leitos, 40 serão entregues na primeira quinzena de maio e os outros 60 na segunda metade do mês. Segundo a administração do hospital, a ampliação só foi possível graças à colaboração de unidades de saúde privadas. As doações chegaram a 24 milhões de reais. Uma estrutura exemplar, um hospital público, um complexo hospitalar público, mas que tem o apoio imprescindível do setor privado. Lembrando que nós já temos uma unidade exclusiva no Hospital das Clínicas, com 900 leitos, sendo 200 de UTI, já funcionando, já operando, e 700 de enfermaria, inteiramente dedicados ao coronavírus. De acordo com o secretário estadual de Saúde, a pandemia pode se estender por mais alguns meses no Brasil. Ela tem um tempo de vida, ela deve demorar 5 meses. Pelo menos foi o que aconteceu nos outros países. E ele aqui, esse vírus aqui, está tendo um comportamento muito parecido com os demais países. O Rio de Janeiro também vai ganhar um espaço para o tratamento de pacientes com Covid-19. O município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, terá um hospital com estrutura similar aos de grande porte, mas construído com módulos reutilizáveis. Ele será instalado no aeródromo. A previsão é que seja inaugurado já em maio com 300 leitos que vão se juntar aos 200 restantes do hospital de campanha. Dessas 500 vagas, 160 terão estruturas de UTI. O custo da obra será de 62 milhões de reais. A expectativa é que depois da pandemia, o hospital possa permanecer como um legado ou ser desmontado e ter os módulos reaproveitados para a construção de outros serviços públicos na região. No fim de semana, começou a funcionar o Hospital de Campanha Lagoa Barra, que fica na zona sul da capital. Dos 200 leitos previstos, 30 já estão disponíveis, incluindo 10 UTIs. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil atingiu nesta segunda-feira mais de 31 mil recuperados da Covid-19. O número de infectados nas últimas horas foi de pouco mais de 4.600 pessoas. O país registrou ainda 338 mortes. E o novo secretário executivo no Ministério da Saúde, o general Pazuello, participou pela primeira vez da entrevista coletiva sobre a Covid-19. Ele falou sobre distanciamento social. A palavra inicial que eu gostaria de colocar é que está sendo mais fácil para nós do que para quem começou. É mais fácil porque as informações se tornam mais precisas. É mais fácil porque nós passamos a compreender melhor como funciona a contaminação, o que dá certo e o que dá errado. A não linearidade para cada região, para cada estado, para cada município. Cada um tem as suas diferenças, cada um tem os seus resultados. Em alguns lugares o isolamento dá resultado, em outros lugares o isolamento não deu tanto resultado. Em alguns lugares o vírus chegou, em outros ele não chegou. Não podemos falar de Brasil com a simplicidade que eu tenho lido em várias matérias, digamos assim. O Brasil não é só o Brasil é um continente. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta segunda-feira que foram entregues 100 novos leitos de UTI no Hospital Municipal do Boi-Mirim, na zona sul da cidade. Eles serão incorporados aos outros 414 que já existiam e estão sendo usados no tratamento de pacientes com Covid-19.
Um respirador emergencial criado por engenheiros da Escola Politécnica da USP foi aprovado em testes técnicos com pacientes. Agora o equipamento terá que passar por aprovação pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para ser produzido e utilizado em UTIs. Testes com animais também comprovaram a eficiência do aparelho, que pode ser fabricado em 2 horas. Enquanto o respirador mais barato no mercado custa R$15 mil, este, criado pela Universidade de São Paulo, pode ser desenvolvido por R$1.000. O governo do Ceará comprou 270 toneladas de insumos hospitalares para o combate ao novo coronavírus. As primeiras 90 toneladas já chegaram e devem suprir a falta de materiais básicos nos hospitais e postos de saúde. São equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, como máscaras e luvas. E também testes para a detecção do coronavírus. O governo informou que a qualidade dos produtos é garantida e que os insumos devem suprir a demanda das unidades da capital e do interior por 3 meses. Bom, gente, nessa segunda-feira foram liberados aí os saques para os trabalhadores que recebem o auxílio emergencial do governo, creditados na poupança social digital. Esses trabalhadores vão poder sacar o dinheiro nas casas lotéricas ou até nos caixas eletrônicos. Só que é preciso instalar o aplicativo Caixa Tem no aparelho do celular, atualizar o sistema e depois solicitar o saque. Um calendário de pagamento do benefício já foi divulgado. Então, para conferir, se você quiser, é só acessar o site do banco. O presidente Jair Bolsonaro mandou um recado direto ao mercado financeiro. Ele diz que quem decide os rumos da economia aqui no Brasil é o ministro Paulo Guedes. Isso porque, na última semana, a ausência de Guedes durante a divulgação do plano Pró-Brasil acabou gerando um pouquinho de especulação. Jair Bolsonaro fez questão de afastar os boatos de que outro ministro importante estaria enfraquecido. Acabei mais uma reunião aqui tratando de economia. E o homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós realmente devemos seguir. Paulo Guedes aproveitou para dizer que as diretrizes da pasta continuam as mesmas, com auxílio aos mais pobres nesse momento de crise. O ministro da Economia adotou uma postura positiva em relação ao próximo ano. É claro que o mundo inteiro está gastando mais agora por causa da crise. Então nós também temos que gastar mais. Só que é um ano excepcional, extraordinário. O ano que vem, e esse ano mesmo nós já voltamos às reformas, e o ano que vem nós já vamos estar certamente crescendo com os investimentos em saneamento, em petróleo e gás, em infraestrutura, em logística. Guedes ainda cobrou o comprometimento dos servidores públicos nesse momento de ajuste de contas. Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil. Não vai ficar em casa trancado, com geladeira cheia, assistindo a crise, enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Não, eles vão colaborar. Eles vão também ficar sem pedir aumento por algum tempo. E olha, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para apurar declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ao anunciar a saída do cargo, Moro sugeriu uma suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro nas investigações da Polícia Federal. O pedido de abertura de inquérito foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Caso os fatos não sejam comprovados, o Moro pode responder também por denunciação caluniosa e crimes contra a honra. E a revelação feita pelo ex-ministro da Justiça de que ele condicionou assumir o cargo a uma pensão para a família dele tem recebido várias críticas no meio jurídico. Segundo alguns especialistas, não há previsão legal para esse tipo de pedido. Ao aceitar o convite do recém-eleito presidente Jair Bolsonaro, o então juiz federal Sérgio Moro abriu mão de uma carreira de mais de 20 anos na magistratura. Com isso, perdeu também os benefícios previstos em lei. No entanto, ao pedir demissão na última sexta-feira, Moro confidenciou que fez uma exigência para se tornar ministro. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, saindo da magistratura, essa Previdência. Pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, pedir que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei
para assumir essa posição. Moro, que deixou o cargo acusando o presidente Jair Bolsonaro de tentativa de interferência na Polícia Federal, pode ter cometido um crime ao pedir a pensão. Um acordo que não está previsto na legislação. Esse acordo de ter a família resguardada caso ocorresse alguma coisa com ele, não existe previsão legal para este fato. O caminho correto, segundo o professor de Direito do Estado, Tiago Sorrentino, seria se submeter às regras válidas a todos os cidadãos que trocam de carreira. Ele tem o direito de ser submetido às regras de transição, ou seja, aquilo que ele contribuiu no passado, se puder ser aplicado, se puder ser utilizado na sua nova previdência, será, mas ele precisa, como todo cidadão, se submeter às regras aplicáveis. Não existiria um regime especial de exceção apenas para um servidor específico, apenas para um caso específico. Quem já travou duros embates com o ex-juiz ao defender investigados pela Justiça, pede que o suposto crime cometido pelo ex-ministro seja analisado com o rigor utilizado por Moro nos tempos de magistratura. Isso me pareceu uma discussão jurídica grave, porque ou ele cometeu a corrupção ao solicitar uma vantagem que é indevida, ou ele cometeu o crime de concussão. Também da mesma forma. Sei que se por acaso ele ainda estivesse no comando da Força Tarefa de Curitiba, os procuradores fariam uma denúncia pelos dois crimes, sem importar com bis in idem. E provavelmente ele determinaria alguma prisão. Em nota, o ex-ministro Sérgio Moro afirmou que o pedido foi uma solicitação genérica de pensão para a família em caso de assassinato durante o trabalho exposto de combate ao crime organizado. Segundo ele, a concessão dependeria de nova lei. Moro voltou a justificar a solicitação pelo fato da perda de 22 anos de contribuição previdenciária durante o exercício da magistratura. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro determinou que a Polícia Federal continue fazendo a segurança do ex-ministro e da família dele por mais 6 meses. Legal, e olha só, nessa segunda-feira o estádio Paulo Machado de Assis, o Pacaembu, completou 80 anos. Inaugurado em 1940, um dos palcos aí da Copa do Mundo de 50, o local é considerado uma segunda casa das equipes de São Paulo e também dos paulistanos. Em janeiro, o estádio foi concedido à iniciativa privada e, nesse momento de pandemia, se tornou aí também um importante hospital de campanha na luta contra a Covid-19. Leitura de volta, gente. Vamos quebrar o protocolo rapidinho. No bloco passado eu falei do estádio do Pacaembu, né, que completou 80 anos. Eu falei Paulo Machado de Assis. Não, eu devia estar com o casmurro na cabeça, não sei. Obviamente, Paulo Machado de Carvalho, nosso Pacaembu.